nós temos uma necessidade de pertencer, seja pertencer ao nosso sistema familiar, pertencer a um grupo de amigos, pertencer a um grupo de colegas, seja o que for, essa é uma necessidade bastante enraizada no ser humano, a necessidade de pertencer. Então eu venho, através deste vídeo, vos falar sobre histórias da minha vida, deste tema de pertencer. Mas mais especificamente, eu venho falar sobre a inclusão na sala de aula. As minhas histórias vêm precisamente a falar de minha pessoa, quanto filha, quanto aluna, e também quanto mãe, porque depois também vou trazer exemplos das histórias dos meus filhos. Então, com isto e antes de mais, gostaria então de me apresentar. O meu nome é Cátia Fernanda da Fonseca Luís. Eu sou filha de Vitória Domingas da Cunha Fonseca e de João Pereira Luís. Eu nasci em Moçambique. Eu vivi dos 5 aos 22 anos na África do Sul. E aos 22 anos então vim para Portugal, onde então eu resido neste momento há 20 anos. Então eu posso ser considerada uma viajante. Sim. E com isso, nós bem cá sabemos que quando nós mudamos de país, nós temos as questões de língua, de cultura, de hábitos, costumes, religião, tudo isso, não é? Tudo isso que acaba por impactar quem nós somos, da forma em que nós pensamos, sentimos, dentro das nossas emoções, e também da forma em que nós nos comportamos, não é? Porque no fim, o ser humano também tem a tendência de se preocupar bastante com o que o outro acha, não é? E então nós fazemos de tudo para nós pertencermos. Bem, com isto, eu também gostaria de dizer que eu sou terapeuta holística, eu sou consteladora sistémica familiar, eu trabalho relacionamentos humanos, não é? Como especialização, e dentro desses relacionamentos humanos trabalhamos vários pilares da nossa vida. E a pedagogia sistémica veio ter comigo através de uma colega, também portuguesa, e que me apresentou a Adila Brandão. Que é todo o conhecimento que eu vou adquirindo, eu antes aplico na minha vida, eu primeiro vejo os efeitos em mim e só depois então eu os utilizo nos meus clientes. Eu percebi que era uma ferramenta que complementava já tudo aquilo que eu já tinha estudado. Então a pedagogia sistémica me fez olhar precisamente para as minhas histórias que eu vivi, o que me trouxe a perceber esta minha necessidade contínua de querer pertencer, né? De ser incluída, de ser aceite, compreendida, ok? Como é que isso também se reflete hoje em dia na vida dos meus filhos? Eu sou uma mulher que já se casou, já se divorciou. Nesse casamento teve 2 filhos. Entretanto, já alguns anos após o divórcio, eu então me juntei com o meu atual companheiro. Nasceram também mais 2 filhos. Estes 2 filhos são filhos então em comum com este meu parceiro. Eu gostaria de então trazer-vos, ok, esta minha ampliação de consciência, ok, daquilo que o conhecimento da pedagogia me trouxe e que fichas é que me caíram como mãe, não é? Então, como eu já vos disse, eu emigrei bastante, precisamente na altura dos 5 anos, quando eu fui para a África do Sul. O meu pai já para lá tinha ido.
a preparar as coisas, encontrar trabalho, arranjar casa, pôr tudo muito bonitinho. Até hoje ainda me lembro do meu quarto, cheio de brinquedos, tudo muito bonitinho, para que eu e a minha mãe então chegasse e entrássemos logo na estabilidade familiar. Então havia um período, que eu não sei de quanto mais ou menos, mas sei que havia um período da ausência do meu pai. Lembrando que a minha mãe era aquela que dava a ordem lá em casa, era aquela que punha de castigo, vamos dizer assim. Quando eu e a minha mãe vamos para a África do Sul e o meu pai já estava lá, o que é que aconteceu? Aconteceu que, para o meu pai recompensar a ausência daqueles meses que esteve longe de nós, não é? Quando a minha mãe punha regras em mim, o meu pai vinha por trás e fazia: oh, tadinha, coitadinha, oh, minha menina, vá, a mãe é má, deixa... Era assim qualquer coisa desse género, não é? E desvalorizava as ordens da minha mãe. É claro que isso trouxe consequências da Kátia no primeiro ano de escolaridade, quando depois fez 6 anos. Então, lá na África do Sul, nós precisávamos de falar inglês. E a Kátia, em Moçambique, falava português, e de família portuguesa, que assim fosse. Era português que eu falava. Então, adivinhem, a Kátia, portanto, chegou à África do Sul com 5 anos, aos 6 anos, quando entrou na escola, ainda 0 inglês. Mas porquê que eu iria de querer aprender o inglês, quando o meu mundo era a minha mãe e o meu pai? Tudo o resto, era como se não existisse. Era como se o meu núcleo, minha visão era ali, naquela bolha. E isso também fez com que trouxesse consequências na minha aprendizagem. Porque eu não estava disposta, eu não estava entregue à escola. Eu reprovei o primeiro ano, mas nesse processo do primeiro ano foi muito engraçado, porque eu não fazia esforço nenhum de falar, de me expressar. Eu era aquela miúda que não falava inglês, então olha, deixa estar por aí, não é? Isso levou a que os meus pais também fossem à escola, chamada pela professora, que me identificou como atrasadinha mental que precisa de ir a um psicólogo. E é aqui onde eu quero chegar com essa história. Porque o psicólogo, eu posso dizer que talvez me curasse em uma sessão, porque o que é que ele fez? Foi eu, a minha mãe e o meu pai. Os 3 à psicóloga. E o psicólogo olhou e só me disse assim: ok, Kátia, vais fazer um desenho. Vais desenhar a ti, a mãe, o pai, a professora e a escola. E eu desenhei. Nós aqui na pedagogia sistémica, nós aprendemos que o inconsciente da criança é expressa no papel, naquilo que ela aplica no papel, não é? Então, e olhou para os meus pais e disseram que o problema era dos meus pais, que eu não era nenhuma atrasadinha mental e que não havia problema nenhum comigo. Então, na pedagogia sistémica, nós também defendemos que, por amor à sua família de origem, a criança age e reage perante as situações. Então, dito isto, ele repara no meu desenho e eu desenhei a minha mãe deste tamanho, eu deste tamanho, o meu pai deste tamanho, a
à escola deste tamanho e a professora aqui quase nem vista. Este grau de tamanho, não é? Vem-nos a mostrar o respeito que eu tinha por cada elemento. Então, notava-se que eu tinha o maior respeito pela minha mãe, o menor respeito pelo meu pai. Então, a escola e a professora nem sequer existiam na minha visão. Então, como é que eu ia conseguir aprender? Como é que eu ia conseguir estar, não é, naquela sala de aula, não é? A sentir-me incluída, pertencer ali àquilo? Claro que não. Pronto. Nisto, o psicólogo deu aos meus pais uma tarefa de casa. E disse assim: primeiro, colocaram um castigo, pronto, mas com recompensa caso eu fizesse tudo o que eles mandassem. Ou seja, eles mandam e a Kátia faz de imediato. Se a Kátia não fizer de imediato, ou seja, cumprir com as ordens de imediato, a Kátia então era castigada e havia um castigo. Mas se a Kátia cumprisse, a Kátia tinha uma estrela numa cartolina. E no fim de preencher essa cartolina, eu tinha um prémio final, que foi concordado uma bicicleta. Pensavam os meus pais que iam ter que me dar essa bicicleta 2 meses depois. Mas não, foram 2 semanas depois. Porque eu aprendi logo e pus-me logo no meu lugar e ganhei uma bicicleta. Mas deixa-me então aqui explicar aqui uma coisa, que é o seguinte: eu estava fora do meu lugar em relação ao meu pai. É por isso que ali eu não o respeitava. E nós na pedagogia sistémica, nós aprendemos a nos colocar no nosso lugar para que eu consiga ser ouvida, que eu consiga ter voz, para que eu consiga ser vista e que eu, então, cumpra com as funções que me cabe a mim. Para quê? Para que a minha vida flua, para que haja harmonia familiar e por aí fora. Então, já ia me esquecer, que trabalho de casa, não é que deram aos meus pais? Nada mais, nada menos do que vão discutir para o quarto. Não deixem que ela descubra que vocês estão a discutir. Principalmente a discutir por ela, não é? Então, porque era do género, se tu não concordas que o outro está a dar aquela educação, vocês vão discutir isso dentro do quarto, não é à frente dela. É como se, quando discutiam à frente de mim, eu me inchava toda, eu me achava ali a poderosa. Eu agora sou poderosa de outra forma. Mas esse poder não era bom. Porque eu não podia ter poder acima dos meus pais, né? Bem, como eu já disse, isso levou com que também, pronto, eu reprovasse e por aí fora. Entretanto, o ano seguinte, lá comecei a passar, lá comecei a aprender português e a Kátia se colocou ali na ordem e pronto, e tudo correu bem, ok? Bem, hoje em dia, por causa dessa situação da imigração, e depois aos 22 anos ter vindo para cá, o que é que eu vim a sentir? Eu vim a sentir de que quando eu faço esta transição, principalmente de país, vai outra vez influenciar a língua, os hábitos, os costumes, os padrões, tudo isso, não é? Volto então a ter que deixar de falar o inglês que era tão já natural,
não é? Para falar português. Lembrando que depois, em casa, não é? Era o único sítio que eu falava português. E depois eu ia para a escola portuguesa 3 vezes por semana, mas era assim tipo 1 hora. E sinceramente, é como vocês irem aprender inglês, não é? Quando eu cheguei cá, eu tive realmente uma necessidade de adaptação novamente por causa da língua. Não somente porque da forma de eu aprender-me a expressar, mas também pelo sotaque. Se vocês hoje em dia, neste vídeo, forem ouvir outra pessoa portuguesa, completamente diferente, porque eu tenho um sotaque. Então, eu vim ao longo deste meu desenvolvimento pessoal, não é? A aceitar que eu tenho um sotaque. Eu tenho esta diferença. E isto me torna eu, não é? Na minha individualidade, na minha naturalidade. E claro, só depois de eu conseguir abraçar esta parte de mim e não me sentir nem envergonhada, nem sentido, se o outro pode me rejeitar, o outro não me aceita e etc, etc. Quando eu consegui me curar dessas preocupações, desses bloqueios, eu então consegui me colocar à frente de uma câmara, não é? E hoje me tornar então também formadora, ok? E nós já sabemos que nesta altura, não é? O online é aquilo que nos permite sermos formadores, palestrantes e por aí fora. Então, de alguma forma, eu tive que ir curar em mim todas essas partes, não é? De eu me sentir excluída ou rejeitada, não é? E me sentir incluída, a pertencer aqui a este sistema que agora é a minha área do trabalho. Vamos então falar aqui um bocadinho sobre eu como mãe. Logo no primeiro ano, né, do meu mais velho, eu fui chamada à escola. A professora vem e diz-me assim: Kátia, o teu filho entrou não é bem em conflito, mas entrou em batalha, não é, com o líder dentro daquela sala. Porque na sala de aula já tinha lá um líder. E ele é que queria ser o líder. E então eu hoje em dia eu interpreto isso como uma necessidade de integrar, mas eu só consigo integrar sendo líder. Bem, eu felizmente eu sempre tive excelentes professoras e eu não tenho absolutamente nada a dizer sobre a parte do infantário, porque o infantário dos meus 4 filhos é assim qualquer coisa maravilhosa, ok? A nível de inclusão. Ele teve essa atitude que eu reconheço que vem do seu sistema familiar. Uma repetição da mãe com outro tipo de história noutros tempos, ok? Isto é o que acontece quando nós repetimos padrões, muda a história, não é? Mas a coisa é a mesma. Entretanto, graças aos educadores da infância, os meus 4 filhos sempre foram integrados. E atenção, que os meus filhos até são loiros, então acabam por ser diferentes a nível de fisiologia, não é? Mas sempre se sentiram então incluídos e hoje em dia na vida deles, já com adolescentes, não é? Eles não sentem-se excluídos. Bem, os meus mais novos, eles neste momento, eles têm um professor que cada movimento, cada exercício, cada tarefa que aquele professor dá a eles, eu até elogio o professor dizendo obrigada, porque
ele pega, ele por exemplo, ainda hoje, ele pegou numa fruta, portanto, num presente que um aluno trouxe, que era uma fruta exótica, e o que é que ele fez? Ele pegou naquela fruta, ele a mostrou de onde é que era o país, a mostrou no mapa, a mostrou a bandeira do país, a mostrou a árvore, e eu tenho certeza absoluta que aquele aluno que trouxe aquele fruto, ok? Naquele exato momento, ele sentiu-se que ele pertencia, que ele era visto, que ele era importante. E isso traz um preenchimento, ok? Dentro dele, que só vai fortalecer a autoestima dele, a autoconfiança dele, que vai refletir nos estudos dele, nas capacidades dele, na entrega dele, ok? E o gostar não somente da disciplina, mas também gostar da professora. E eu acho que agora, generalizando, vendo os problemas dos meus mais velhos, com vários tipos de professoras, né? E depois estes movimentos da escola dos mais novos, o que eu analiso nisto tudo é a importância, não é, de uma criança ser vista, ser acolhida, não é? Ter importância, ter voz numa sala de aula. Porque quando o professor vê aquela criança dentro daquilo que é o seu sistema familiar, os seus costumes, a sua religião, as suas crenças, os seus hábitos, não é? Os seus padrões, os seus sentimentos, olhar para aquela criança num todo, aquela criança começa a sentir de forma inconsciente, através dessa energia, não é? De todo este movimento de pertencimento, ela sente-se incluída, ela sente-se que ela é vista e então ela se manifesta de forma positiva dentro de uma sala de aulas. Então, isto aqui é só uma partilha, não é? Daquilo que é a minha história como aluna, não é? Como filha que fui, como mãe que sou, e como esta visão da pedagogia sistémica conseguiu realmente ampliar a minha consciência para que eu conseguisse ser, hoje em dia, não é? Uma mãe melhor daquela que eu fui no passado, sem julgamento à minha pessoa, aceitando de que tudo foi como foi e está tudo certo. Eu não mudaria nada, porque se eu mudaria alguma coisa, eu não seria quem eu sou, e eu gosto muito de quem eu sou, e também não seria a mãe perfeita que eu sou dentro, que eu sou com os meus filhos, dentro daquilo que eu preciso ser para a evolução deles como ser humano. Então nós costumamos, né, dizer que não existe uma mãe perfeita, mas existe a mãe perfeita para aquele filho. E eu sou, e vocês são as mães perfeitas para os vossos filhos, e eu sou a mãe perfeita para os meus filhos, dentro das aprendizagens das crianças. Gostei muito, adorei muito, sou muito grata então por esta oportunidade da Dila proporcionar esta pequena palestra online. Quem quisesse
entrar, portanto, em contacto comigo através das minhas redes sociais. O meu Facebook é Cátia Fernanda Fonseca Luís e o meu Instagram é Cátia Fernanda Oficial. Eu partilho muito conhecimento a nível do desenvolvimento pessoal, tanto holístico, tanto sistémico, ou seja, trabalhando todas as nossas áreas de formas de pensar, sentir, agir, onde a parte sistémica acaba por influenciar a nível também de coletivo, a nível energético e a nível espiritual, tá bom? Então, um bem-aja novamente e até uma próxima.